Olá, olá pessoal, tudo bem? Para você que vai prestar o concurso público da Prefeitura de Franco da Rocha, vocês vão receber 2 vídeos para treinos de conhecimentos específicos de Franco da Rocha. Um deles se refere ao ano de 2019, professor de educação infantil, tá? Que é da organizadora Consupan, que é a organizadora do concurso de vocês, e um outro treino também para Franco da Rocha, que provas anteriores de Franco da Rocha, tá? Então, um focado na banca Consuplan e o outro focado em concursos anteriores de Franco da Rocha, ok? Eu vou gravar esse vídeo, nós não tivemos número suficiente de alunos procurando por este treino, né? Mas para cumprir aí com o pessoal. Então, uma prova de Franco da Rocha é de 2019, da Consupan. E a outra prova é docente da educação básica de 2015, Franco da Rocha, porém de outra organizadora. Bom, vamos lá? Vamos às questões. Esse primeiro treino são questões de 21 até 50 da prova. E depois o segundo treino, questão 1 a 40, tá bom? Vamos lá? Iniciando aí. Questão 21. O planejamento é o instrumento orientador do trabalho do pedagogo ao longo do ano. Ele é considerado o fruto que rege todos os segmentos da escola. Com isso, o processo de planejamento participativo é definido como, ou seja, já está dizendo o enunciado, planejamento feito por todos os segmentos da escola, ok? Participativo é a palavra-chave aí, ok? Então vamos lá. Alternativa A, uma atividade caracterizada pela inserção de todos os membros da comunidade escolar em um processo global para a solução de problemas comuns. Então tudo tem que ser planejado na escola. Eu vou ler todas primeiro e eu falo por que é a alternativa correta e por que não poderia ser a outra, tá? B, um processo único e mediador de solução de problemas, pois assim mediará uma futura problemática se houver. C, uma metodologia apropriada para ser questionadora e crítica, uma vez que os educadores devem criar educandos para uma sociedade mais crítica. D, uma maneira eficaz de ter uma aula adequada para alunos diferenciados, uma vez que a escola regular tende a receber todos os alunos sem exclusão. Então, tem várias pegadinhas nessa questão 21 sobre o planejamento. A alternativa correta é a letra A, já está dando a dica, né? No enunciado está planejamento participativo e na alternativa já está membros da comunidade escolar, todos os segmentos, né, da comunidade escolar. Um processo global, ok? Que atinge a todos. É a alternativa correta, a letra A. Por que não pode ser as outras? Na B, porque está perguntando sobre planejamento, tá? Então, o planejamento é uma atividade docente que envolve a todos, ok? Não está falando do planejamento do professor, mas do planejamento coletivo de todos os professores que se reúnem, ok? Na letra B, está dizendo que é um processo único. Não é único porque ele é flexível, tá? Planejamento ele deve ser flexível. Na C está falando que planejamento é metodologia. Não é metodologia. Na D está dizendo que uma maneira eficaz de uma aula adequada para alunos diferenciados. O planejamento é para todos os alunos, independente, tá? Então, a alternativa correta é a letra A, ok? Vamos lá. Questão 22. O professor tem um papel fundamental na construção de novos saberes. Sua responsabilidade aumenta, pois necessita adaptar-se às diferentes linguagens
e criar oportunidades para além de situações educativas, transcendendo a sala de aula. Sobre o papel do professor é a pergunta, né? Qual é o papel do professor? Qual a alternativa que fala corretamente o papel do professor? Vamos ler todas primeiro, ok? A. É necessário estar munido de muitos artefatos do conhecimento para ter uma bagagem educativa prazerosa e efetiva. B. O conhecimento descentralizado flui havendo encontro democrático, afetivo e efetivo, onde professor e aluno aprendem juntos. C. O preparo e a metodologia são imprescindíveis para se ter uma boa afeição entre aluno e professor, fazendo assim um bom trabalho dentro da sala de aula. D. A didática precisa estar sempre atualizada com o planejamento. Então, aí, a pergunta é sobre o professor, né? Muitas alternativas aí não é que estão erradas, elas estão certas, mas a pergunta é sobre o papel do professor. Não é o papel do planejamento, não é o papel da didática, assim, focado no professor, tá? A alternativa que está voltada exclusivamente ao professor, letra B, o conhecimento descentralizado. Por que eles falam assim? Porque aluno, professor, professor, aluno. O professor aprende com o aluno aprende com o professor. Eles aprendem juntos, de forma democrática, afetiva e efetiva. Então, a alternativa correta aí, letra B de bola. Questão 23. O direito à educação das crianças que apresentam necessidades educacionais especiais requer 3 princípios que estão expressos corretamente na opção. Gente, quando não for, se tiver alguma questão que não é para vocês, eu aviso, tá bom? Tudo que está relacionado à educação, à bibliografia, a conteúdos da educação, a gente continua normal, tá bom? Então vamos lá. Aí está falando a respeito da educação especial, que é uma modalidade de ensino, e requer 3 princípios. Vamos ler primeiro todos os princípios. Referente à educação especial. A. Cidadania, respeito e dignidade humana. B. Proteção, cuidado e orientação. C. Acolhimento, adaptação e cuidado. D. Preservação da dignidade humana, busca da identidade e exercício da cidadania. Ou seja, nessa questão 23, todas as alternativas estão corretas em relação à educação de todas as crianças. Porém, aqui no que se refere a alunos da educação especial que apresentam necessidades educacionais especiais, a alternativa aí cadê? Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Todas as alternativas da B estão ok referente a todos os alunos. Todos os alunos requerem cidadania, respeito e dignidade humana, proteção, cuidado e orientação, acolhimento, adaptação e cuidado, preservação da dignidade, busca da identidade, exercício da cidadania. Mas de todos, o que também está focado aos alunos da educação especial é a letra D, preservação da dignidade humana deles. Porque não é porque eles têm alguma limitação que eles não têm que ser preservada a dignidade deles. Porque todos os alunos têm tudo, inclusive a letra D. Porém, os alunos da educação especial, além de tudo, precisa ter preservada a sua dignidade, sua identidade e eles como exercício da cidadania. Então, no que se refere a isso, sobre os alunos da educação especial, letra D de dado, ok? 24. Então, A1, 21A, 22B, 23D, 24. Vamos ver aqui. Essa questão, gente, ela foi anulada no concurso. Porém, eu vou ler para vocês, tá bom? E vou dizer o porquê, né? O gabarito saiu errado, o pessoal entrou com recurso, enfim.
são atribuições do professor do AEE, Atendimento Educacional Especializado, que é aquele atendimento que é dado no contraturno escolar para os alunos da educação especial. Aí está dizendo assim, ó. 1. Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos e estratégia para seu público-alvo. 2. Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na disponibilidade de recursos de acessibilidade. 3. Elaborar e executar plano de atendimento educacional especializado. 4. Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando parceria de serviços e recursos pedagógicos. 5. Orientar professores e familiares sobre os recursos pedagógicos utilizados pelos alunos. Então, o que acontece aí? As alternativas ficaram incorretas, por isso que foi anulada essa questão na prova. Porque o certo seria ter uma alternativa em que todas as alternativas estão corretas em relação ao AE. E nas alternativas eles não colocaram essa alternativa. Teria que aparecer em que todas estão corretas, ok? Por isso que eles cancelaram a questão 24, tá? Como tá aqui, eu tô explicando para vocês porque foi cancelada. Porque não tem alternativa correta nessa questão. Porque todas estão corretas, mas não tem alternativa, tá bom? Questão 25. Consulpan, tá? Essa prova. Consulpan, que é a que vocês vão prestar. Questão 25. Para sintetizar a importância da didática na formação dos educadores, existem correntes de pensamento que definem 4 tendências pedagógicas liberais. De acordo com elas, a tendência pedagógica renovada, não diretiva, possui como característica, tá? Essa questão não está no concurso de vocês, por isso que eu vou pular ela. Seria aí a alternativa correta, a letra A, tá? Mas como ela não tá na bibliografia de vocês, por isso que eu vou pular, tá? Eles não pedem para vocês as tendências pedagógicas, ok? Mas se fosse pedir, seria a letra A. Por isso que eu estou pulando essa questão. Questão 26, LDB sim. De acordo com o artigo 67 da LDB, os sistemas de ensino devem promover a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive. Então, é sobre valorização dos profissionais da educação que está na LDB, ok? Vamos ler todas e eu vou explicar a alternativa correta. A. O ingresso, que deve ser por concurso público ou por contrato permanente daqueles que já possuem grande titulação. Incorreto, tá? Porque a valorização dos profissionais é concurso público. O contrato não consta. Contrato não consta na LDB. Só o que aparece na LDB é concursos públicos. Contratos temporários, essas coisas não, tá? Então, lá aparece, uma das valorizações é concurso público. Então, a letra A está errada. B, um aperfeiçoamento profissional continuado desde que não atrapalhe sua carga horária de ensino. Não, porque muitas formações são também dentro do horário de aula do professor. Horário de aula, sim, de trabalho. Por exemplo, a hora coletiva, né? Aquele horário de formação. Então, também está errado. C, um período para planejar da sua carga horária do trabalho estabelecida. O planejamento não é feito dentro da carga com o aluno, né? Mas ele pode tá utilizando no horário coletivo também, ok? Também não consta isso na LDB. A D, uma progressão funcional que verifica sua habilitação ou titulação, além de uma avaliação de desempenho. Essa é a alternativa correta. Por quê? Lá consta como valorização dos profissionais, além de concurso público, fala sobre plano de carreira, que é justamente a letra D, essa progressão funcional, ou seja, o profissional da educação ele pode ser valorizado aumentando questão financeira, né? Por habilitação, então ele entrega aí um curso
de pós-graduação, por exemplo, aí vai aumentar a sua progressão funcional, né? Sua titulação lá. E também ele pode ser avaliado por desempenho, que vai aumentar também aquela progressão funcional, que é voltado ao plano de carreira. Então, essa questão 26, a alternativa correta é a letra D de dado, ok? Questão 27. De acordo com os conceitos mais aceitos pela comunidade escolar, atualmente o plano de aula, plano do professor, né? É aquele em que, vamos lá, A, está relacionado ao plano de ensino, mas possui liberdade para não seguir o mesmo, errado. B, deve ser elaborado pela coordenação pedagógica, já que o plano de ensino sempre é elaborado pelo professor, também não, né? Plano de aula é do professor, B está errada também. C, compreende todo o processo de ensino de aprendizagem do ano? Não, isso é um planejamento anual. Plano de aula é aula a aula semanal, diária do professor. Então, C também está errada. D, está diretamente relacionado ao plano de ensino, mas é feito de acordo com cada aula. Essa é a alternativa correta, 27D de dado, ok? 28. O ensino em sala de aula possui diversas características. Dentre estas estão as atividades que o professor deve realizar. Sobre as atividades descritas, a opção correta é. Então, a pergunta é atividades que o professor deve realizar, né? O ensino possui diversas características. Dentre elas, as atividades que o professor deve realizar. Então, vamos ver nas alternativas o que o professor deve realizar. A. Atividades que possibilitem desenvolver a independência de pensamento, criatividade e o gosto pelo estudo. Positivo, vamos ver as outras, né? Sempre as alternativas corretas das provas são as mais cheirosas, mais bonitas, mais perfumadas, né? Mas vamos ver todas. B. Assegurem com profundidade e solidez os conteúdos que estão sendo transmitidos. Primeiro que não pode nem falar mais transmitidos, porque o professor não é transmissor de saber, ele é mediador, né? Letra B estaria descartada. C, permitem aplicar conteúdos estudados como forma de conhecer o saber de cada aluno, também não. D, sejam coletivizadas e com conteúdos que mostrem a capacidade do melhor aluno, também não pode ser feito isso. A alternativa correta, letra A. Fiquem atentos nos verbos possibilitar, que é verbo positivo, tá? Possibilitem desenvolver a independência de pensamento, criatividade e o gosto pelo estudo. A alternativa correta da 28, letra A, ok? Questão 29, não tem na bibliografia de vocês não é solicitado a Montessori, tá? Por isso que a gente não vai fazer a 29. Mas se fosse fazer, a alternativa correta em relação ao método Montessori seria o ambiente preparado, tá? Que fala muito do ambiente preparado. Não é o caso de vocês aí, tá? Então essa também 29 não é para vocês. Questão 30. Para a LDB, a avaliação de aprendizagem aparece lá na LDB, né, gente? Sobre avaliação contínua, acumulativa, os processos qualitativos acima dos quantitativos, ok? Para a LDB, a avaliação de aprendizagem é um processo necessário para o bom andamento de ensino público em nosso país. Essa avaliação deve ter como característica, vamos lá, A, ser centrada no diagnóstico e não na classificação, verdade, mas vamos ver todas. B, estabelecer a classificação para poder melhorar, analisar o desempenho de cada aluno, não. Gente, tudo que se referir à avaliação no dia da prova de vocês, tudo que for, o que é positivo, palavras-chave positivas, processual, formativa, contínua, acumulativa, mediadora, diagnóstica, são palavras-chave positivas, tanto das leis quanto de autores, tá? O que é negativo? Classificação, seleção, promoção, classificatório, seletivo, provas e notas é negativo sobre avaliação. Então, por isso, a A, por enquanto, é a correta. B,
incorreta porque está falando da classificação. C, fornecer informações sobre o processo pedagógico para que o mesmo não seja alterado durante o período de ensino, né? Essas informações é como se fosse um levantamento de provas, notas, tá? E não seja alterado, pelo contrário, o ano todo será alterado. Por quê? Porque o professor vai fazer modificações durante todo o processo, tá? Então, C também não. D, ser individualizada para que o aluno não se sinta menos inteligente. Não existe avaliação individualizada, assim, uma atividade só para aquele aluno. É no geral, é no contexto, né, gente? Você avalia o aluno, mas não existe uma avaliação individualizada. E o aluno também não é exposto, né? Então, a alternativa referente a LDB. LDB, alternativa correta, letra A. Sem avaliação é diagnóstica e não classificatória, ok? Positivo, diagnóstico, negativo, classificatório. Então, a alternativa aí, letra A. Mas eles poderiam ter melhorado aí essa questão, tá, gente? Eu acredito que foi mal elaborada, apesar da alternativa correta ser a A, ok? Vamos lá. Questão 31. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil descrevem que a proposta pedagógica deve ter como objetivo. Vamos lá. Deixa eu beber uma aguinha aqui, minha garganta já está desde manhã gravando aula. Vamos lá. A. O ensino regular e o sistema integral adaptados para todas as crianças, tendo assim um processo de educação voltado para a sociedade crítica. É isso que fala as diretrizes curriculares, é sobre currículo, tá? B. Promover o ensino de interdisciplinariedade para que as crianças possam alcançar os objetivos propostos pela Base Comum do MEC. C. Garantir à criança o acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens. D. Alcançar pontos positivos para a escola por meio da proposta pedagógica e ensino de qualidade. Vamos lá. Várias palavras-chave em todas as alternativas. Porém, a pergunta está voltada às diretrizes curriculares para a educação infantil, tá? E o objetivo dela é justamente a letra C. Qual o objetivo? Garantir à criança o acesso de apropriação dessa aprendizagem, de renovação, de articulação. Olha as palavras-chave. Conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, porque é falado que as crianças têm múltiplas linguagens, tá? Então, a alternativa correta da 31, letra C, ok? 32. A rotina das creches de educação infantil tem o desafio de desenvolver um trabalho cotidiano e um desenvolvimento pleno da criança. Sobre a rotina da creche está incorreto. Ou seja, todas as alternativas estão corretas menos um. Vamos ver qual é essa uma. A. Precisa obedecer sempre ao mesmo planejamento, visto que as sequências de ações é o fundamental nessa rotina? Já encontramos a incorreta. Obedecer sempre o mesmo planejamento? O mesmo sendo que o planejamento é flexível, né? Então, é falado que existe rotina, mas não pode cair na rotina, né? A alternativa A é a incorreta que eles estão procurando aí, tá? As outras são positivas, vejam. Deve ser organizada de maneira que seja possível dar atenção aos cuidados pessoais e aprendizagem. Ó, B já está falando cuidar e educar. C. Professores e colaboradores elaboram projetos e atividades para que o tempo seja usado a favor das crianças, correto? D. Organizar a rotina com as crianças proporciona noção, compreensão de tempo, além de desenvolver o papel ativo na construção deste contexto. Vejam que as alternativas B, C e D são totalmente cheirosas, perfumadas. Então, todas estão corretas, menos a letra A, ok? Então, o que eles estão procurando é incorreto. Incorreto é a letra A. Vamos lá. Questão 33.
Concepção de movimento organizado integrado em função das experiências vividas pelo sujeito, cuja ação é resultante da sua individualidade, sua linguagem, sua socialização. Estamos nos referindo a quê? Essa concepção de movimento organizado e integrado. Experiências vividas pelo sujeito da ação, sujeito cuja ação é resultante da individualidade, da socialização. Sobre o que eles estão se referindo? A. Habilidades cognitivas. B. Psicomotricidade. C. Letramento. Ou D. Coordenação. Sobre o que eles estão se referindo aí? Olha lá. Movimento organizado e integrado. Função das experiências vividas pelo sujeito, cuja ação é resultante da sua individualidade, sua linguagem, sua socialização. Eles estão falando da psicomotricidade, movimento. O que é a psicomotricidade? É corpo e mente, tá? Então, são os movimentos do corpo que têm a ver com a aprendizagem, tá? Psicomotricidade aí, letra B de bola. Eu fiz essa, mas eu não conferi se a psicomotricidade está na bibliografia de vocês. Mas, mesmo que não estiver, vale como conhecimento a 33, ok? Questão 34. Também é uma questão da Montessori, então eu vou pular novamente, tá bom? Seria a alternativa, todas estão corretas em relação ao método Montessori, todas estão corretas, mas eu vou pular porque não cai no concurso de vocês. Questão 35, sim, jogos e brincadeiras, tá? Questão 35, sim. Os jogos e brincadeiras proporcionam às crianças aprender de forma prazerosa. Assinale as assertivas abaixo e marque a opção correta. Vamos lá. Essa daí eu vou mostrar para vocês como eliminar a alternativa, como eliminaria as alternativas na prova para chegar na alternativa correta. Vejam nessa daí. 1. Por meio dos jogos e brincadeiras... Por meio dos jogos e brincadeiras, as crianças interagem umas com as outras, desenvolvendo suas habilidades. Está correto. Então, como que vocês fazem numa questão dessa? A 1 é certeza que está certa. Aí eu vou para as eliminações nas alternativas. Vejam, letra A não tem 1, então tá fora. Anula, né? Cancela, elimina A. A B tem 1, continua. A C tem 1, continua. E a D não tem, elimina. Então, a A e a D já estão fora. Eu só vou olhar para B e para C, porque as duas têm 1, tá? Vamos lá. 2. As brincadeiras são melhores aproveitadas quando realizadas em um espaço mais controlador. Controlador, palavra negativa, tá? Então, a 2 está fora. A 2 está fora. Daí eu vejo, sobrou a B e a C. A B não tem a 2 e a C tem. Então, a C está eliminada. A alternativa correta seria a letra B. Mesmo a gente não lendo todas, mas vamos ter certeza, tá? A 1 tá certo, a B tá errada. A 1 tá certo, a 2 não tá. Vamos ver a 3. Por meio dos jogos, as crianças estabelecem regras sobre si mesmo e sobre o grupo. Correto? Então, a B tem 3, tá certo. 4. O espaço físico é o mediador da brincadeira e aprendizagem das crianças. É o espaço físico que é o mediador? Ou o mediador é o professor? Pegadinha, tá vendo? 4 tá errada. 5. A brincadeira ajuda a criança a compreender melhor o mundo que se vive. Verdade. A alternativa correta, B de bola. 1, 3 e 5. Ok? Vejam que mesmo sendo o Consulpan, que é considerado mais fácil do que algumas bancas, tem pegadinhas. 36. Vamos ler primeiro aqui, depois eu vou para lá.
36. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil define: o ato de alimentar tem como objetivo, além de fornecer nutrientes para a manutenção da vida e da saúde, proporcionar conforto ao saciar a fome, prazer ao estimular o paladar e contribui para a socialização ou revesti-lo de rituais. Além disso, é fonte de inúmeras oportunidades de aprendizagem. Sim, né? Através da alimentação você pode ensinar muita coisa para a criança. Com isso, sobre alimentação é correto afirmar. Vamos lá. A. Um planejamento sobre alimentação se constitui de um processo nutricional e não educacional? Errado, né? A criança ela vai aprender dentro do processo educacional um processo nutricional. B. A exploração da comida faz parte de uma atividade pedagógica, por isso é classificado como parte do aprendizado. Correto? Correto. Né? C. A aquisição do alimento só vai fazer parte da rotina escolar quando estabelecida pela comunidade educacional. Não, né? Porque as crianças se alimentam na escola, de qualquer forma ela vai fazer parte. D. Alimentação e educação são dois elementos que estão em combinação desde que tenha sido estabelecido num plano pedagógico. Não, porque quando você faz um planejamento, né, o seu plano de aula não está a alimentação no horário de intervalo das crianças, tá? Mas através dessa alimentação ela também aprende, de qualquer forma, tá? Então a alternativa correta aí, 36, B de bola. B de bola. 37. Trabalhar com a disciplina de artes na educação infantil é promover um mundo de imaginação e criatividade. Sobre esse conteúdo está correto afirmar. Vamos lá. A criança é um campo fértil para a imaginação e os professores precisam dar comando para que elas venham desenvolver seus conhecimentos. Então, o professor vai dar um comando. Vamos ver. B. A mente humana é naturalmente investida de curiosidade. Basta deixar a criação acontecer com modelos estereotipados. Errado também. Ó, vamos lá. Vamos para a gente não perder tempo aí. Letra A, palavra negativa, comando. Letra B, negativo, modelos estereotipados. C. Garantir oportunidades para a expressão viva da criança. Precisamos considerar que expressar é responder a uma solicitação de alguém. E assim mobilizar os sentidos em torno de algo significativo. Até aí, algo significativo, ok. Mas está dizendo que a expressão da criança é responder a uma solicitação de alguém. Nem sempre, tá? Ela vai se expressar de várias formas porque elas têm múltiplas linguagens. D. A criança tem o direito de se expressar do jeito dela, com a estética que lhe é peculiar e de todas as formas possíveis. A alternativa correta sobre artes, letra D de dado. A criança vai se expressar de formas diversas aí. D de dado, com certeza, né? 38. Cada criança tem seu próprio ritmo de aprendizagem. No entanto, ela necessita de estímulos para se desenvolver cada vez mais. Um destes fatores de desenvolvimento é a linguagem, e ela tende a seguir etapas. Sobre isso, a produção de sentenças gramaticais e a formulação de questões se dão a partir dos... Vamos lá. Letra A, 3 anos. Letra B, 2 anos. Letra C, 4 anos. Letra D, 5 anos. Vamos lá, vou ler de novo, tá? Cada criança tem seu próprio ritmo de aprendizagem. No entanto, ela necessita de estímulos
para se desenvolver cada vez mais. Um desses fatores de desenvolvimento é a linguagem, ou seja, a partir do momento que ela começa a falar, se expressar oralmente, apesar dela ter múltiplas linguagens, né, gente? E ela tende a seguir etapas. Sobre isso, a produção de sentenças gramaticais e a formulação de questões se dão a partir dos... A alternativa correta. Não é que classes gramaticais, tá, gente? É quando ela consegue começar a se expressar da melhor forma, que ela consegue produzir perguntas para serem feitas, tá? Quando aquela fase que ela começa a fazer questionamentos. A alternativa correta é 3 anos. Com 2, ela ainda não está, ainda está na fase de desenvolvimento, mas com 3 ela começa já a fazer questionamentos, né? A linguagem mais pronta. 4 e 5 ela já está preparada. Mas a dúvida seria 2 e 3. 2 ela ainda não está fazendo esses questionamentos. Não é classes gramaticais, hein? Pelo amor de Deus, é a linguagem, tá? A alternativa correta, 3 anos, né? 3 anos quando tudo começa aí essa formulação, tá? Vamos lá. Questão 39. O ciclo da avaliação na educação infantil se dá por meio... lembrando, quando a gente fala de educação infantil, de avaliação na educação infantil, é através da observação e registro, acompanhamento e registro, né? Então tem essa concepção. Mas está falando assim, do ciclo inteiro de avaliação na educação infantil, né? Avaliar, não avaliar os alunos em si, mas no geral, tá? Não só alunos que eles estão perguntando aí. Vamos ler todos primeiro, né? A. Plano, planejamento, avaliação e relatório. B. Testes, relatórios, planos e avaliações. Nós estamos falando do infantil. Olha a palavra testes já pegando aí. C. Concepção e planejamento, formação, instrumento e socialização das informações. D. Formação, planejamento e avaliação. A alternativa correta, que diz respeito ao ciclo, né? Ciclo inteiro da educação infantil, é a letra C, principalmente pelas palavras socialização, tá? Essa fase do infantil precisa ter interação, socialização, né? É importante nessa fase. Então, a alternativa correta, C aí. As outras têm uma ou outra palavra certa, mas não está completa. 40. Vamos ver essa, se cai para vocês, vamos lá. 40. A tendência que tem como objetivo a transmissão dos padrões. Palavra negativa, transmissão, né? Qual é a tendência que tem por objetivo? Transmissão de padrões, né? Notas, provas, normas, modelos dominantes. Sua metodologia é baseada na memorização, na decoreba. É uma aprendizagem mecânica, passiva, repetitiva. Do que nós estamos falando? A. Renovada. B. Tradicional. C. Não renovada. D. Tecnicista. Com certeza estamos falando da tradicional. A tradicional vocês associam com memorização, com mecânica, tá? Passiva é a B. Lembrando que o concurso de vocês, autores, o que a prefeitura pede, né, de Franco da Rocha, assim como outros, eles pedem o construtivismo, tá, gente? Então, mas o que eles estão perguntando aí é de características de uma tendência tradicional, tá? B de bola, alternativa correta da 40. Questão 41. O método globalizado, que tem como um dos princípios o da intuição, que implica na observação e exploração das coisas.
empregando os sentidos, é do pensador. Bom, nessa daí, gente, não tem no concurso de vocês todos eles, tá? Não tem. Quem fala da intuição é o De Crowley, tá? É a letra D, ele que fala a respeito disso, da intuição. Mas no concurso de vocês teria Paulo Freire, teria citações do Piaget e Vallon, mas não dele, né? Então essa daí vocês não precisariam fazer. Mas como tá aí, eu tô mostrando para vocês que seria a alternativa correta. O que fala da intuição é o De Crowley. Questão 42. Então a 41 vocês poderiam pular. Questão 42. Na educação infantil, deve-se oferecer às crianças situações intencionadas e direcionadas, para que assim elas consigam crescer em seu processo de desenvolvimento. Cuidado e educação, o cuidar e o educar, são dois elementos complementares, não opostos, ou seja, eles são indissociáveis. Ao cuidar e educar, uma criança deve-se levá-la a manifestar. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui. A. Postura autônoma, criando assim hábitos e capacidade de realizar sozinha algumas ações. Vamos ler todas primeiro. A está positiva. B. Algumas aprendizagens significativas, porém não tão elaboradas. Tá vendo? Na B tem as palavras positivas, aprendizagens significativas. Mas tá dizendo que só algumas e não tão elaboradas. Então a B não pode ser. C. Alegria em estar realizando ações de adultos. Não, criança é criança, vai realizar ações de criança. D. Oportunidades de virar um mini adulto. Também não. Pelo amor de Deus, criança não é um mini adulto. Alternativa correta, letra A. Com certeza, tá? Com certeza. 43. Com base no decreto 7.611/2011, estabelece o AEE, o atendimento educacional, em seu artigo 3º, que trata como objetivo o atendimento especializado, né? É aquele atendimento no contraturno escolar para os alunos da educação especial, ok? Vamos lá. Qual é o objetivo do AEE aí no caso? É essa a pergunta, o objetivo do AEE. A. Garantir condições de acesso, mesmo que a instituição não tenha suporte para esse acesso. Não. B. Fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino-aprendizagem. Essa é a correta. C. Promover parcerias com centro de especialidades educacionais. Não. Está perguntando do objetivo do AEE. D. Oferecer serviços de apoio especializados de continuidade de estudos para todas as modalidades. Não, ó, todas as modalidades não. Nós estamos falando da educação especial só. A alternativa correta, B de bola, tá? B de bola com certeza. 44. Sobre as competências gerais da educação básica. Lembrando, gente, o que faz parte da educação básica, infantil, fundamental e médio, tá? São as 3 etapas. Então, sobre as competências. Gente, eu tenho toda hora parar, que eu tô com uma azia danada. Toda hora bebendo água. Toda hora eu tenho que parar. Vamos lá. Sobre as competências gerais da educação básica. Analise as assertivas em verdadeiro ou falso. Então, vamos fazer essa passo a passo. Peraí, deixa eu colocar mais para cima aqui. Opa. Aqui, ó. Aí dá pra gente enxergar aí e as alternativas ao mesmo tempo, né? Peraí. Essa é a questão que nós estamos 44. Aí, só pra gente não perder aqui. 44. Ok, dá pra ler ela por inteira aí. Ok? Vamos lá, verdadeiro ou falso? Primeira, exercitar a curiosidade intelectual sem recorrer
a abordagem própria da ciência, como a investigação, reflexão e análise crítica. É ao contrário, por isso que é falsa a primeira, tá, gente? Sem recorrer, não, é recorrendo. Não é sem recorrer, é recorrendo. A ciência, a investigação, a reflexão e a análise crítica. Então, é falso porque é uma pegadinha. É recorrendo e não sem recorrer. Tá? Então, a primeira é falsa. Aí eu venho aqui. A letra A está eliminada porque está todas verdadeiras. A letra B continua porque a primeira é falsa. A letra C continua porque a primeira é falsa. E a D está eliminada porque é verdadeira. E aqui é falsa, tá? Então, ficou B e C. B e C só, tá bom? Vamos lá. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artística. Certa resposta, é verdadeiro. Então, a B continua, a C continua. Próxima. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma criativa, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. Totalmente positiva, palavras-chave em tudo aí. Verdadeiro. Então, a B continua e a C continua. Certo? Continuando. Argumentar com base em fatos, dados, informações confiáveis para formular, negociar, defender ideias, pontos de vista, decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável em âmbito local, regional e global. Totalmente verdadeira. Então, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A C continua. 1, 2, 3, 4. A B está eliminada porque está escrito falso e é verdadeira, tá? A última, agir pessoal e individualmente, tá certo? Primeira parte, mas... Ai, gente do céu. Tá ruim aqui É que eu tenho gastrite, né? Então, quando ataca... Vamos lá. Agir pessoal individualmente, mas com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusive sustentáveis e solidários, tá? Aqui está correta, porém, deixa eu analisar aqui porque tem alguma coisa errada. Pessoal, essa questão 44, eu vou explicar para vocês, tá? Eles fizeram um erro aqui, mas eu vou explicar. A 44, a única falsa é a primeira, por causa do sem recorrer, tá? O restante é tudo verdadeiro. A única diferença essa questão é da BNCC, tá? A única coisa é que na última aqui, agir pessoal individualmente, na BNCC fala com autonomia, não tem esse mas. Esse mas eles colocaram só para confundir, tá? Mas o que está falando está correto também na última. E é falado isso na BNCC. Agir pessoal individualmente, mas com autonomia. Lá fala, não tem o mas, fala direto, com autonomia, responsabilidade, enfim. É verdadeiro também, eu não posso considerar falso só pelo mas, tá? Então aí a alternativa teria que ser falsa primeiro e o resto tudo verdadeiro, tá? Então eu vou pedir para vocês deixar a alternativa correta a letra C, porém, aonde está falso na última, vocês colocam um verdadeiro, um Vzinho. Porque com certeza essa questão foi para recurso, tá? Mas a última também tá certa, não é por causa do mas. Ela também tá certa, é verdadeira. Mas se fosse olhar aqui, não teria alternativa correta. Então, vocês escolhem a alternativa correta, a letra C,
Porém, no finalzinho, vocês colocam um Vzinho de verdadeiro também. Daí ficaria falso, o restante tudo verdadeiro, tá? C na 44, mas coloca verdadeiro na última também, tá bom? Para ficar certo. Ok? Eu analisei aqui exatamente isso. 45. O projeto pedagógico da escola regular deve institucionalizar a oferta do AEE, prevendo na sua organização. Então, o que prevê um projeto para funcionar o AEE, que é o atendimento educacional especializado, no contraturno escolar do aluno, ok? A. Salas amplas e com rampas de acesso, materiais adaptados e com legendas para deficientes visuais, profissionais e intérpretes de Libras. B. Acessibilidade e locomoção, acesso digital e multimídia especializadas, profissionais capacitados nas diversas modalidades de ensino. Pegadinha. C. Ó, tá vendo a pegadinha? Diversas modalidades de ensino. Sendo que o AEE só serve para uma única modalidade, que é educação especial. E dentro dessa modalidade de educação especial tem o público-alvo, que são as deficiências, os transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Enfim, é pegadinha. C. Matrícula no sistema regular de ensino, plano de AEE atualizado, capacitação regular para os profissionais e amplo espaço físico. Também é pegadinha, por quê? Não é matrícula no AEE. O aluno faz a matrícula na rede regular de ensino, no horário normal. É no contraturno escolar que ele vai para o AEE. E ele é encaminhado pela escola para ir para o AEE. Tá? Pegadinha também. D. Sala de recursos multifuncionais, aí sim, plano do AEE, professores para exercício da docência no AEE e redes de apoio no âmbito de atuação profissional. A alternativa correta, letra A. A organização da oferta do AEE, letra D. Por quê? O atendimento educacional especializado, o AEE, é feito nas salas de recursos multifuncionais, tá? Então, é organizado nas salas de recursos multifuncionais. O resto são pegadinhas. Letra D de dado é a alternativa correta. 46. As diretrizes curriculares nacionais da educação infantil definem a criança como? Essa não pode errar, hein, gente? A. Sujeito único e com peculiaridades que está em fase de transição e tende a obter maior conhecimento. B. Sujeito individual que é preenchido de valores morais e sociais. C. Sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Copia e cola das diretrizes, alternativa correta, letra C. D, meu Deus, sujeito passivo jamais, é ativo, né? Então, conforme as diretrizes curriculares, né, sobre currículo, letra C, alternativa correta, tá? 47. Não é para vocês, não cai para vocês esse autor, tô pulando a 47, mas se vocês fossem fazer a 47, a alternativa correta seria a letra A, tá? Mas não cai para vocês a 47. Tô pulando. 48. Essa é uma prova da Consupan, tá, gente? Então, é o jeito de abordagem para vocês entenderem assim. Como que são as perguntas da Consupan? A abordagem da Consupan é essa. É esse tipo de abordagem nas questões. 48. A partir da leitura da abordagem de cada pensador estudado, a abordagem histórico-social possui características corretas apenas na opção. Eu vou fazer, eu não lembro se no concurso de vocês, se tem o Saviani, não sei. Não, acho que não.
Bom, mas de qualquer jeito eu vou fazer a 48, tá bom? Vai servir de qualquer forma. A aprendizagem obtida deve ser somente na infância, sem a possibilidade de interação com outras faixas etárias. Errado, né? Primeiro que tá falando somente. Fiquem atentos no somente na hora da prova. Segundo, tá falando sem possibilidade de interação. Pelo contrário, deve haver interação. Então é pegadinha, letra A, fora. B. Privilegia a importância das interações sociais para o desenvolvimento do indivíduo. Certo, né? Porque o próprio... essa abordagem histórico-social de interações, por exemplo, independente do autor, mas assim, por exemplo, o próprio Vygotsky fala da questão da importância da interação social, tá? B tá certa. C, todas as abordagens consideram de forma crucial a vivência da criança no meio social e cultural, como fator indispensável para o desenvolvimento do ser humano. Tá certo, mas não são todas as abordagens que consideram, tá? Infelizmente, não são todas as abordagens que são consideradas dessa forma. D. O indivíduo não possui um desenvolvimento interacionista capaz de manter privilégios. Pelo contrário, ele possui desenvolvimento de interação. Então, a alternativa correta aí, B de bola, palavra-chave, importância das interações sociais. Muito importante essa questão. 49. Na atualidade, as opções apresentadas a seguir são determinadas como objetivos da educação infantil, exceto em A. Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente. B. Descobrir e conhecer progressivamente seu corpo. C. Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças. D. Brincar expressando sentimentos, mas sem demonstrar emoções e desejos nessa idade. O exceto aí que eles estão dando, né? O exceto é a letra D. Ó, brincar expressando sentimentos, ok. Mas sem demonstrar emoções e desejos, não, pelo contrário. Através da brincadeira, a criança também demonstra emoções e desejos, ok? Todas estão corretas aí, menos a D por conta disso. Então, o exceto é a letra D. E finalizando aí a questão 50 dessa primeira parte, com relação aos objetivos gerais da educação infantil, a utilização das diferentes linguagens devem ser A. Compreendidas sem precisarem compreender. B. Ausentes de ideias e de sentimentos. C. Ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação. Olha a cheirosa aí. C. D. Recuadas, né? Do processo de construção de significados. Não. Alternativa correta, cheirosa, letra C, com certeza aí, tá? Então, essa foi a primeira parte para Franco da Rocha. Aguardem, porque tem a segunda parte aí, tá? Essa foi da Consupan e agora vocês vão ter perguntas anteriores também de Franco da Rocha, ok? Consupan dos concursos que tem a ver com Franco da Rocha, ok? Sobre a bibliografia do concurso.